Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a diversificação no mundo dos investimentos. Professor Ray Dalio falou sobre isso nessa semana. Está tendo a Expert XP 2020. O professor falou sobre a importância da diversificação, mas nem todo mundo sabe o que é diversificar nessa área dos investimentos. E é isso que eu gostaria de explicar para vocês nesse vídeo. Muitas pessoas normalmente acham que diversificar é simplesmente você aplicar o seu dinheiro em vários ativos, né? Distribuir o seu dinheiro ao longo de vários ativos. Então, muitas pessoas podem achar o seguinte: porque elas têm vários fundos de renda fixa ou porque elas têm vários fundos de ações, elas estão diversificando. E não necessariamente elas estão diversificando, porque se você tem vários fundos de ações, por exemplo, né? Mas cada gestor desses fundos estão comprando as ações das mesmas empresas, não necessariamente você está diversificando, né? Então, o que é diversificar no mundo dos investimentos? Não tem como falar de diversificação sem falar de correlação. Diversificação é você adicionar ativos na sua carteira de investimentos que são negativamente correlacionados à sua carteira. É isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo. O que é correlação, o que é uma correlação negativa e o que é uma correlação positiva. Porque, como a gente falou, a diversificação no mundo dos investimentos é você adicionar à sua carteira ativos que são negativamente correlacionados a ela. Então vamos lá. Para explicar isso para vocês, eu puxei aqui um banco de dados de 3 ativos aqui: o Ibovespa, o dólar e o futuro do ouro. Eu puxei esses dados do site BR Investing. É gratuito, não precisa pagar nada para você puxar esses dados para o seu computador. Eu levantei uma série histórica de um pouco mais de 19 anos, para ser mais preciso, do dia 2 de janeiro de 2001 ao dia 15 de julho de 2020, ou seja, até ontem, né? Então são 4.867 observações, ou seja, 4.867 retornos diários de Ibovespa, dólar e futuro do ouro. Estou trazendo esses ativos somente para dar um exemplo para vocês do que é diversificação, tá? Não tem nenhuma recomendação aqui, nada disso. Só para vocês aprenderem mesmo. Então, o que é a correlação? A correlação é uma medida de associação entre duas variáveis. O que significa isso? Quando a gente tem uma correlação positiva, à medida que a variável x aumenta, a variável y aumenta também. Isso é uma correlação positiva. O que é uma correlação negativa? À medida que uma variável aumenta, a outra variável diminui. Isso é uma correlação negativa. Matematicamente, como é que isso é expresso? A correlação ela pode variar de -1 a +1. Mais 1 é uma correlação perfeitamente positiva, né? É o máximo de uma correlação positiva. -1 é uma correlação perfeitamente negativa, é o máximo de uma correlação negativa. E a ausência de correlação seria igual a zero, ou seja, quando duas variáveis, a correlação delas é igual a zero, significa que não tem uma correlação entre uma e outra, ou seja, a variável x e a variável y, elas não se associam, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando aqui nesse vídeo com 3 ativos: o Ibovespa, o ouro e o dólar. Então, primeiro vamos entender essas variáveis, né? Como é que elas se comportaram ao longo dessa série histórica. E aí aqui a gente tem o gráfico da distribuição de frequência do Ibovespa. Vocês veem que é um gráfico a distribuição é uma distribuição aproximadamente normal,
uma média de 0,06%, a mediana de 0,07%, né? O mínimo significa o retorno mínimo diário que o Ibovespa teve ao longo desse período, ou seja, o máximo que o Ibovespa caiu foi 14,78% e o máximo que o Ibovespa subiu foi 14,66%. Né? O desvio padrão expresso em porcentagem é de 1,80%. Então estou trazendo esse gráfico para vocês entenderem como que o Ibovespa, como que os retornos diários do Ibovespa se comportaram ao longo desse período. E aí a gente pode ver isso no ouro também, né? A gente vê também que tem uma distribuição aproximadamente normal, com uma média de 0,07%, uma mediana de 0,04%. O máximo que o ouro caiu foi 10,61% num dia só, né, ao longo desse período, e o máximo que ele subiu foi de 11,83% num único dia, né? Eu estou sempre colocando retornos diários aqui para vocês, tá? E o desvio padrão foi de 1,31%, ou seja, o ouro ele se revelou um pouco menos arriscado do que o Ibovespa ao longo desse período. O risco nessa área das finanças, no mundo financeiro, a gente pode medir pelo desvio padrão, que é o quanto que essa distribuição variou ao longo do tempo, né? Se variou muito ou se variou pouco. Isso é o risco no mundo das finanças. E aqui a gente vê o dólar também, né? Então, também é uma distribuição aproximadamente normal, com média 0,03% de retorno diário, mediana de 0%. O máximo que o ouro caiu foi 9,97% em um único dia, e o máximo que o ouro subiu, o dólar, foi de 8,65% num único dia. E o desvio padrão, que é uma medida de risco, como eu já falei para vocês, foi de 1,11%, ou seja, o dólar ele foi menos arriscado tanto do que o ouro quanto do que o Ibovespa, né? Então aqui é um resumo para vocês, as três variáveis juntas, né? A gente pode comparar elas num slide só, né? Então a gente vê, por exemplo, aí o desvio padrão, né? O Ibovespa foi o mais arriscado, de 1,80% desvio padrão. O ouro um risco intermediário, o dólar de menor risco, né? Então agora vamos ver como é que essas variáveis se associaram umas entre as outras, né? Eu estou pegando o Ibovespa aqui como um exemplo, tá? Não vou trazer a correlação entre o ouro e o dólar aqui, né? Então vamos lá. Aqui é a correlação entre o Ibovespa e o ouro. A gente vê que a correlação pelo método de Pearson foi de 0,06, ou seja, bem próxima de zero, foi bem próxima de zero, né? Então isso significa o quê? Que o Ibovespa e o ouro tiveram uma associação estatisticamente significativa, isso é verdade, porque o valor P a gente vê que é bem abaixo de 0,05, porém uma associação bastante fraca entre uma e outra, né? Entre o Ibovespa e o ouro, uma associação bastante fraca. Isso a gente vê tanto pelo Pearson quanto pelos intervalos de confiança que estão aí embaixo. Quando a gente vê a correlação entre o Ibovespa e o dólar, a gente vê que a coisa muda um pouco de figura, né? A inclinação da reta muda, só para vocês compararem, né? A inclinação da reta azul aqui entre o Ibovespa e o ouro é uma reta quase plana, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho inclinada para cima, mas quase plana. E entre o Ibovespa e o dólar não, a gente vê uma reta bem inclinada para baixo, né? E isso está expresso aqui na correlação de Pearson, a gente vê aqui embaixo que é uma correlação de quase menos 0,05, né? O valor P bem baixo, quer dizer que é uma relação estatisticamente bastante significativa entre o Ibovespa e o dólar. E uma correlação moderada, a gente pode dizer, porque ela é quase menos 0,5. Então, uma relação negativamente moderada, né? Então, vamos pegar isso como um exemplo, né?
para entender o que isso significa do ponto de vista da diversificação. Se você tem uma carteira que é 100% da sua carteira é o Ibovespa, vamos imaginar o seguinte, não é recomendação isso não, viu gente? É só para vocês entenderem, estou pegando um exemplo aqui para vocês entenderem o que é diversificar. Supondo que 100% da sua carteira seja Ibovespa, né? Bova 11, vamos colocar um ETF para dar um exemplo, né? Nesse cenário, onde 100% da sua carteira é Ibovespa, pegando essa série histórica aqui de 19 anos, faria muito mais sentido você introduzir o dólar na sua carteira do que o ouro. Por quê? Porque o dólar tem uma relação, uma associação negativa moderada com o Ibovespa, diferentemente do ouro, como vocês podem ver aqui, que apresentou quase uma ausência de associação, né? Então, quando você faz isso, você adiciona um ativo negativamente correlacionado com a sua carteira, você está diminuindo o risco dela, você está diluindo o risco da sua carteira, sem necessariamente prejudicar o retorno. Porque quando o Ibovespa estiver caindo, o dólar vai estar subindo. Quando o Ibovespa estiver subindo, o dólar vai estar caindo. Ou seja, você mantém o retorno da sua carteira e diminui o risco dela. Esse que é o conceito da diversificação e a importância da diversificação. Quando a gente pega as cotações diárias, a gente vê isso muito claramente, né? Então, nesse gráfico aqui, em verdinho claro, a gente tem as cotações diárias do Ibovespa e em azulzinho claro, a gente tem as cotações diárias do dólar. Então, se a gente pegar aqui esse período de 2003 até 2008, só para dar um exemplo, a gente vê uma queda contínua do dólar e um aumento contínuo do Ibovespa, até acontecer a crise de 2008-2009, né, que foi a crise do subprime norte-americano, né? Se a gente pegar o último período dessa tabela, a gente vê essa associação também de maneira bastante negativa. Essa última crise, essa crise que a gente está vivendo aqui nesse momento, que é a crise do coronavírus, do Covid-19, a gente vê uma queda abrupta muito forte do Ibovespa, aqui, né, eu estou mostrando aqui para vocês com o mouse, e nesse mesmo momento o dólar subiu bastante, né? Ou seja, eles estão negativamente correlacionados, à medida que um sobe, o outro cai e vice-versa. E no ouro a gente já não vê tanto essa associação com o Ibovespa como a gente vê no dólar, né? Então a gente vê as subidas contínuas do ouro e subidas contínuas do Ibovespa, por exemplo, de 2003 a 2008, né? Então veja, eles se comportaram de maneira bem parecida, o ouro e o Ibovespa, a não ser nesse último momento aqui, ó, da pandemia do Covid-19, né, onde a gente vê uma queda muito forte do Ibovespa e o ouro se manteve, ó, aqui em cima, firme e forte, né? Então esse período aqui, ó, foi o período de uma correlação negativa bem acentuada entre o ouro e o Ibovespa, né? Então, o fato, eu estou trazendo, durante esse período aqui de 19 anos, a gente vê que a correlação foi fraca entre o Ibovespa e o ouro. Isso não significa que em subperíodos aqui desse período maior, a correlação não tenha sido mais forte, tanto para uma correlação positiva, quanto para uma correlação negativa, né? Em subperíodos aqui você pode ver números, comportamentos diferentes dentre esses dois ativos, né? Mas de maneira geral, ao longo desses 19 anos, a gente não pôde verificar uma correlação acentuada entre o Ibovespa e o ouro, né? Ou seja, o dólar se correlacionou negativamente de uma maneira muito mais forte do que em relação ao Ibovespa do que o ouro. Ou seja, se você tivesse uma carteira de Ibovespa 100%,
dentro dessa série histórica aqui, considerando essa série histórica, faria muito mais sentido você adicionar o dólar na sua carteira do que adicionar o ouro. Por quê? Porque o dólar tem uma correlação negativa, teve uma correlação negativa muito mais forte. Com isso você mantém o retorno da sua carteira e diminui o risco, ou seja, você diminui o risco sem necessariamente perder em termos de retorno. Isso que é o conceito de diversificação. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado. Meu nome é Sidney Bissoli. Obrigado pela atenção de vocês.